Aguardar, boa tarde, aguardar um pouquinho aqui, começar ao vivo para a gente poder gravar. Boa tarde a todos, tudo bom? Estamos aqui para fazer mais esse vídeo falando sobre passagens aéreas para pessoas com autismo e para seus acompanhantes também. Essa dúvida foi levantada por uma pessoa que me procurou para saber como ela poderia fazer para solicitar essas passagens, né? Para quem já sabe para passagens terrestres, né? Existe, existe essa possibilidade de você tirar passagem para pessoas com deficiências, né? Idosos eles têm uma cota para ser preenchida e existe essa possibilidade. Na aérea, né, já há uma certa dificuldade que você tem para poder fazer isso. Aí eu vou aqui falar, fiz um resumo para a gente poder estar falando sobre como você pode fazer para fazer essa solicitação. Existe, apesar que dá muito trabalho, muita dor de cabeça, mas existe. Por exemplo, se você desejar fazer uma viagem daqui a 6 meses, por exemplo, estou dando só um exemplo, daqui a 6 meses, tem como você fazer a sua solicitação, né, frente à empresa aérea. Então, vamos lá. Preparei aqui um esboço, né, para nós falarmos sobre isso. Vamos falar primeiro sobre, eu queria fazer só um apanhadozinho sobre dados do autismo, né? Como a gente sabe, e estima-se que, estimativa, perdão, mas eu vou falar pausadamente. Estimativas da OMS indicam que de 1 a 100 crianças, elas têm autismo. A prevalência relatada cresce à medida que o diagnóstico e acesso aos serviços melhoram. Lá nos Estados Unidos, né, estudos de vigilância mostram números mais altos em determinadas populações. Por exemplo, estudos recentes apontam prevalência como 1 em 31 ou 1 em 36 em amostras de crianças em alguns levantamentos. Já aqui no Brasil, né, o censo de 2022 identificou aproximadamente 2,4 milhões de pessoas declarando diagnóstico de autismo. Olha como é alto, né, o índice. A prevalência observada variou por faixa etária e sexo, né, a maioria entre homens. Esses dados foram divulgados pelo IBGE em 2025. Aí, o terceiro ponto que nós vamos levantar é os direitos básicos, né? A ANAC, ela regula essa assistência a passageiros com necessidade de assistência especial, que é o PNAE, pela Resolução 280 de 2013, quando a companhia exige acompanhante, o acompanhante deve viajar na mesma classe ao lado do passageiro. Há também, por exemplo, se você quiser contratar que a companhia fique, né, disponibilize um funcionário para acompanhar esse autista, pode ser também isso, mas tudo com solicitação prévia. Vamos lá. Terceiro ponto que eu coloquei. Quem tem direito a esse desconto da companhia? Passageiros com autismo, cujo estado exige a presença de acompanhante para atendimento e assistência durante o voo. O acompanhante ele precisa ser maior de 18 anos e capaz de prestar o auxílio necessário para esse autista, né? O quarto ponto é a documentação e formulários mais comuns. Aqui você tem, por exemplo, como eu falei, a necessidade de nós fazermos, né, uma solicitação prévia para evitar que venha acontecer, né, algum imprevisto e não dá tempo de você tirar. Vamos lá. Documentação e formulários. O laudo médico, que é um relatório que comprova o diagnóstico e a necessidade de acompanhante. E ele é emitido por profissional de saúde. O formulário
MEDIF, que é o formulário usado pelas aéreas para avaliar a condição do passageiro e liberar serviços. Normalmente deve ser enviado com antecedência. Outro formulário é o FREMEC. O FREMEC é uma alternativa para passageiros que viajam com frequência. Ele tem validade e dispensa o MEDIF, que foi esse anterior que nós falamos. Ele dispensa o MEDIF, né, a cada viagem. Já que você faz com frequência, você não vai precisar do MEDIF, você vai só, já tem o FREMEC preenchido, não vai precisar. Documentos pessoais, RG, CPF, passaporte do passageiro e do acompanhante. As passagens, preferencialmente na mesma reserva ou associadas para garantir o assento junto. O quinto ponto que eu coloquei aqui foi os prazos e procedimentos práticos, passo a passo. Primeiro, você deve comprar a passagem do passageiro autista, primeiro. Normalmente, paga-se a tarifa integral desse passageiro. Você vai tirar a passagem dele e pagar integralmente. Segundo ponto, você vai solicitar assistência especial à companhia aérea assim que é possível. Muitos sites, eles pedem mínimo de 48 horas antes do voo para analisar o MEDIF, que é aquele primeiro formulário lá que nós falamos anteriormente. Prazo prático adotado para várias companhias. Terceiro, você vai preencher e enviar o MEDIF, ou apresentar o FREMEC, que é aquele segundo. O MEDIF, como eu falei, é aquele que você vai solicitar para viajar. O FREMEC já é aquele utilizado quando a pessoa precisa estar, né, fazendo essa viagem com frequência. Quarto, aguardar a avaliação da área médica da companhia. Cada área, ela tem procedimentos internos, então, se aprovado, a companhia ela emite a passagem do acompanhante com desconto mínimo de 80% e aloca os assentos próximos um do outro. Quinto, se houver recusa injustificada, é possível registrar reclamação na ANAC, né, ou buscar a reparação via PROCON, ou na justiça mesmo. Você pode entrar na justiça e solicitar, né, que seja reavaliado o seu caso. Sexto, observações úteis para o atendimento pela agência. A gente sempre orienta, né, que vocês procurem antecipadamente, que não venham deixar para cima da hora, né. O desconto é 80%, sim, é 80%, mas a passagem do autista tem que ser tirada no valor integral. Algumas companhias, elas dão desconto, mas não chega a ser 80%, mas algumas dão desconto. Por isso que nós recomendamos que vocês venham entrar com a solicitação antecipadamente para evitar, né, algum problema, algum desconforto na hora de fazer essas solicitações. Bom, essa foi as nossas dicas, né? E temos só uma observação, observação a fazer, né? Você tem que chegar cedo ao aeroporto, solicitar embarque prioritário, preparar o kit, né, para você colocar na pessoa com autismo. Se não souber, você peça ajuda aos funcionários da empresa. Se o passageiro tiver ansiedade, né, com turbulência, voo, você tem que conversar com o médico, né, antes de, quando você for pedir o laudo, você conversa com o médico para saber o que pode ser feito para poder dar um conforto para o passageiro autista, né, porque muitas vezes ele fica alterado, né, nervoso, então você já peça ao médico
as orientações básicas para que você venha viajar da melhor forma possível. Eu aconselho, principalmente, quando você andar com uma pessoa com autismo, né, ou PCD, né, porque tem outras solicitações também, né, tipo essa do autista, mas para PCD. Você procure não pegar voos longos, nem, como é que se diz, várias escalas, porque fica muito ruim. Procure um voo direto, né, não muito longo, se for, por exemplo, a viagem for 3 horas, né, você procura, conversa com o médico, como pode fazer para poder acalmar, se tem alguma medicação, alguma coisa que possa, né, acalmá-lo, para que a viagem siga tudo nos conformes, né, tranquilo. Não esqueça também de confirmar o assento, não deixe nada para a última hora. Confirmar o assento, né? Se você realmente vai sentar do lado da pessoa. E qualquer dúvida, né? Você pode estar entrando em contato com a pessoa, com os funcionários, né? Da empresa aérea, com a própria empresa aérea, quando você estiver fazendo, né, preenchendo os formulários e conversando com eles, você esteja tirando todas as dúvidas que você tiver. Se você pensar ou pensar em alguma coisa que possa acontecer, você já se antecipa para saber se está tudo certo, se você pode, né, embarcar tranquilamente, certo? Essas foram as nossas dicas, né? Fiz um folhetozinho com essas dicas, se você desejar, a gente pode estar enviando para você, né? É só você deixar o seu contato aí abaixo, nos siga ali no Instagram, nós estamos no Vou Chamar, ali no Instagram, curta a nossa página, compartilhe os nossos vídeos, e estamos aqui para auxiliar você naquilo que for possível, certo? E nós temos aqui, nos siga aqui também pelo YouTube, nós estamos aqui e você pode curtir, comentar, compartilhar e seguir a nossa página aqui para a gente crescer. Né? Você pode ver, nós somos um canal pequeno ainda, mas seremos grandes, certo? Deus abençoe a sua vida e qualquer dúvida você pode deixar abaixo que eu estarei respondendo. Enviando os links, né, dos formulários, tudo direitinho para você. Deus abençoe e até mais. Valeu.